Ainda estou tentando descobrir o que estou fazendo aqui, mas a história que vou contar hoje é simplesmente incrível. Em janeiro de 2020, James Jani publicou seu primeiro vídeo no YouTube e estabeleceu publicamente a meta de 1.000 inscritos até 2021. Na realidade, ele acabaria por atingir mais de 500 mil. E se você mesmo cria vídeos, vai perceber que o algoritmo do YouTube é como um deus para você. Pode te enterrar ou pode mudar sua vida. No caso de James, e em apenas alguns meses, ele passou de os $0 para mais de os $30.000 por mês, apenas com receita de anúncios do YouTube. E com apenas 20 anos de idade, e depois de postar apenas 10 vídeos, atualmente ele tem, em média, mais de 10 vezes o número de visualizações de alguns dos maiores canais de negócios e empreendedorismo. E ainda assim, se você é um criador que dedicou incontáveis horas à produção de vídeos, e como não se chega a lugar nenhum, é tentador concluir: o algoritmo não é justo. Isso só beneficia os grandes canais. É pura sorte. Mas, e se eu lhe dissesse que existe uma fórmula para o sucesso no YouTube, e que, assim como James, você também pode acompanhar? Através de uma combinação das postagens de James juntamente com minha própria pesquisa e conversas com ele. Este vídeo irá explorar a fundo a trajetória de James. Uma história incrível do YouTube. Como ele venceu o algoritmo e como você também pode. O começo, James originalmente planejava ser ator, mas, depois de não conseguir entrar na escola de teatro que desejava e não tendo praticamente nada em sua conta bancária, ele decidiu que precisava encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Depois de algumas pesquisas no Google, ele encontrou, ele próprio, no mundo do empreendedorismo online. Aqui ouviu muitos conselhos ruins que o levariam ao fracasso, o que mais tarde levou ao seu vídeo sobre Guru Falso. Mas ele também aprendeu algumas lições úteis, como o simples conceito de ganhar dinheiro criando soluções para problemas, o que eventualmente levaria a uma ideia. O problema que notei foi a grande quantidade de pessoas engenhosas no nicho do empreendedorismo no YouTube. A solução que encontrei foi entrar nesse espaço com uma voz mais autêntica, mas também me destacando pelo que aprendi através da minha atuação, e trazendo isso também para o nicho. E então, quando a pandemia chegou e James se viu com o desemprego em curso, ele teve tempo para se dedicar ainda mais à ideia de criar um canal no YouTube. E assim, ele começou a aprender edição de vídeo e a pesquisar como funciona o algoritmo da plataforma. E embora você possa pensar que a partir daqui tudo foi fácil, depois de 5 meses fazendo vídeos para o YouTube, James tinha cerca de 400 inscritos. Isso aconteceu nos 2 meses seguintes, quando a mágica aconteceria, porque sem postar um único vídeo adicional, o número de seus inscritos aumentou para mais de 250.000. Então, o que diabos aconteceu? E então eu simplesmente acordo uma manhã, sigo minha rotina matinal e olho para o celular. Normalmente eu tenho de 0 a 10 visualizações por hora, e de repente são de 15 a 25. O YouTube começou a recomendar o conteúdo dele para outras pessoas. Mas aí a loucura começou. As visualizações por hora continuavam aumentando. 100 visualizações por hora, 1.000 visualizações por hora, 5.000 visualizações por hora. A cada hora o número disparava e o ímpeto continuava crescendo. Foi ininterrupto, meu coração estava simplesmente enlouquecendo, sem parar. Agora você pode ter ouvido que ninguém sabe como o algoritmo funciona. E é verdade que ninguém conhece todos os detalhes exatos, porque ele usa aprendizado de máquina. No entanto, já sabemos o suficiente sobre como o algoritmo decide quais vídeos promover. E então, antes de entrarmos nos detalhes, vamos recapitular os pontos básicos da estratégia de James. O algoritmo do YouTube quer manter as pessoas online o máximo de tempo possível. Isso significa que o espectador tem uma boa experiência, consome mais conteúdo e, como resultado, vê mais anúncios, o que faz com que o YouTube ganhe mais dinheiro. Portanto, tudo o que o algoritmo precisa fazer é recomendar os vídeos que ele acredita que farão com que o público continue assistindo por mais tempo. Ele faz isso avaliando métricas de engajamento como tempo de exibição, taxa de cliques e taxa de retenção, comparando o desempenho do seu vídeo com o de outros vídeos semelhantes. Quanto melhor for seu desempenho, mais o algoritmo o promoverá. O que James fez, consciente ou inconscientemente, foi criar vídeos que otimizavam todas essas métricas ao mesmo tempo. Ele sabia que, para capturar a atenção de alguém em meio a milhões de opções, precisaria de algo visualmente envolvente e emocionalmente impactante. Assim, começou a usar técnicas cinematográficas, trilhas sonoras marcantes e narrativas intensas que se destacavam no mar de conteúdo genérico do YouTube. Seus vídeos não eram apenas informativos, eram experiências completas. E essa abordagem fez toda a diferença. O primeiro grande sucesso de James, This Is Why You Can't Get Rich, não apenas acumulou milhões de visualizações, mas também redefiniu o padrão do conteúdo de empreendedorismo na plataforma.
Enquanto muitos criadores se limitavam a falar diretamente para a câmera, James tratava cada vídeo como um mini documentário, com roteiros, narração, edição cinematográfica e um ritmo que prendia o público do início ao fim. O resultado? Tempo de retenção altíssimo e uma explosão na taxa de engajamento. Mas, além do aspecto técnico, havia algo mais profundo em jogo: a autenticidade. O público estava cansado de gurus de internet prometendo sucesso fácil e riqueza instantânea. James, por outro lado, falava de fracassos, de ilusões, de ansiedade e de autoconhecimento. Ele se colocava como parte da jornada, não como um mestre que já chegou lá. E isso criou uma conexão real com sua audiência. A narrativa honesta de James, combinada com um estilo visual que parecia saído de um filme, fez com que seus vídeos se tornassem quase terapêuticos para muitos espectadores. Era o oposto do conteúdo artificial e performático que dominava o nicho. E o YouTube, claro, notou isso, pois quanto mais pessoas assistiam até o fim, mais o algoritmo entendia que aquele vídeo merecia ser impulsionado. James também entendeu outra coisa essencial: o poder do título e da miniatura. Cada vídeo era apresentado como um evento. Títulos provocativos, mas nunca enganosos, e miniaturas visualmente impactantes, muitas vezes evocando emoções fortes. Ele sabia que o primeiro clique é a porta de entrada, mas o conteúdo é o que mantém o espectador preso. Essa combinação entre forma e conteúdo foi o que o fez romper o código invisível do YouTube. Em um cenário saturado, onde a maioria luta por segundos de atenção, James Jani provou que profundidade, autenticidade e narrativa ainda podem vencer. Hoje, seus vídeos são estudados como referência por criadores do mundo todo, não apenas pelo sucesso numérico, mas pela forma como redefiniram o que significa criar para a internet. A lição final? O algoritmo pode até ser uma máquina, mas ele responde ao comportamento humano. E no fim das contas, pessoas se conectam com pessoas, não com fórmulas. Ao compreender isso, James não apenas venceu o sistema, mas mostrou que é possível criar algo verdadeiro, relevante e atemporal em meio ao caos digital. Mas há ainda outro elemento crucial que explica o sucesso de James Jani: a consistência emocional. Cada vídeo dele segue uma linha temática que mistura curiosidade, indignação e esperança. Ele começa apresentando um problema de forma intensa, algo que o espectador reconhece, sente e talvez tenha vivido, e então conduz a narrativa até um ponto de catarse. Não é apenas um vídeo informativo, é uma jornada emocional. James descobriu, talvez instintivamente, que o público não quer apenas aprender, quer sentir algo, quer ser movido. E é isso que transforma espectadores ocasionais em seguidores fiéis. Se observarmos de perto, há um padrão narrativo recorrente em suas produções: o conflito entre aparência e realidade. Ele expõe o brilho falso das promessas de sucesso fácil e depois mergulha na vulnerabilidade humana. O tom grave da narração, as pausas calculadas, o contraste entre trilhas melancólicas e imagens de impacto, tudo é construído para intensificar a experiência emocional. E isso é raro no YouTube, um espaço muitas vezes dominado por vídeos rápidos, rasos e descartáveis. A diferença de James é que ele nos faz parar e refletir. Ele fala de temas como propósito, fracasso e ambição com uma honestidade desconcertante. E, ironicamente, foi exatamente essa vulnerabilidade que o tornou um sucesso. Muitos criadores tentam parecer perfeitos. James mostrou as rachaduras, e o público viu beleza nisso. Outro ponto de destaque é a forma como ele aborda a monetização. Ao contrário de muitos que correm para vender cursos ou produtos, James se manteve fiel ao conteúdo. Ele acreditava que, se o valor fosse real, as oportunidades financeiras viriam naturalmente. E vieram. Marcas começaram a procurá-lo, patrocinadores apareceram e seu canal cresceu ainda mais. Mas o dinheiro nunca pareceu ser o foco. Em entrevistas, James deixa claro que o YouTube foi, antes de tudo, um espaço de expressão criativa e aprendizado. Esse tipo de mentalidade é o que separa criadores de verdade de oportunistas. Porque quem cria com propósito constrói algo que dura. A trajetória de James Jani também serve como lembrete de que o sucesso no YouTube não acontece da noite para o dia. Ele mesmo passou meses publicando sem resultados expressivos e muitos teriam desistido, mas ele continuou aprimorando cada detalhe. Da iluminação à estrutura narrativa, da música à voz. Cada vídeo era uma evolução do anterior. Esse comprometimento silencioso é o que o preparou para o momento em que o algoritmo finalmente o descobriu. Quando a sorte chegou, ele estava pronto. E essa talvez seja a maior lição. Não se trata apenas de vencer o algoritmo, mas de estar preparado quando ele decidir te notar. No fim, James Jani se tornou um símbolo de algo maior.
Seu sucesso prova que ainda existe espaço para autenticidade, arte e profundidade em meio à correria superficial das redes sociais. Ele mostrou que, quando você se importa genuinamente com o que cria, as pessoas percebem que não é necessário gritar mais alto, basta falar com verdade. E, de certa forma, ele inspirou uma nova geração de criadores a acreditarem que é possível fazer conteúdo de qualidade sem se vender à lógica da viralização vazia. Hoje, mesmo com poucos vídeos, o nome James Jani carrega peso, respeito e inspiração. Ele transformou sua visão artística em um legado digital. E o mais impressionante, fez isso sendo fiel a si mesmo. No universo do YouTube, onde tudo muda o tempo todo, talvez essa seja a única fórmula verdadeira de sucesso, a de não fingir ser quem você não é. O caso de James Jani é um lembrete poderoso de que a internet ainda recompensa a autenticidade, mesmo em tempos de saturação de conteúdo e algoritmos cada vez mais imprevisíveis. O segredo não está em burlar o sistema, mas em compreendê-lo e, ao mesmo tempo, falar com as pessoas de forma humana. O algoritmo do YouTube é apenas um reflexo do comportamento coletivo. Ele responde ao que as pessoas valorizam, ao que as emociona e ao que as mantém engajadas. Por isso, a verdadeira chave para o sucesso não está em seguir tendências, mas em entender o que realmente move o público. James entendeu isso com maestria. Ele não criou vídeos pensando apenas em métricas, mas em significado. E, paradoxalmente, foi isso que fez suas métricas dispararem. Ele criou arte dentro de uma plataforma dominada por fórmulas. E ao fazer isso, mostrou que a emoção é um dos algoritmos mais poderosos que existem. Cada vídeo de James é uma experiência audiovisual completa, onde a estética, o roteiro e a mensagem se unem com um propósito maior: provocar reflexão. Essa profundidade o diferencia, e é o motivo pelo qual seus vídeos continuam sendo assistidos anos depois de lançados. Não são apenas vídeos, são declarações sobre a condição humana em meio ao capitalismo digital, sobre o vazio que muitos tentam preencher com promessas de riqueza fácil, e sobre a importância de buscar propósito real. Sua trajetória também ilustra algo essencial sobre o processo criativo: a paciência. James passou meses estudando o YouTube, testando formatos, observando padrões, e mesmo sem retorno imediato, ele manteve o foco. Esse período de preparação é o que permitiu que, quando o momento certo chegou, ele estivesse tecnicamente e emocionalmente pronto para sustentar o sucesso. Muitos criadores querem resultados rápidos, mas ignoram o fato de que cada visualização significativa é conquistada com esforço, aprendizado e consistência. James entendeu o tempo como aliado, não inimigo. Ele sabia que cada vídeo era uma oportunidade de evoluir, não apenas de contabilizar números. É essa mentalidade que diferencia os criadores que desaparecem dos que deixam legado. O impacto de James Jani vai além do YouTube. Ele influenciou toda uma geração de narradores digitais, inspirou novos formatos de documentários curtos e redefiniu o padrão de qualidade do conteúdo independente. Seu trabalho prova que é possível unir storytelling cinematográfico e relevância social em vídeos de menos de 30 minutos. Mais do que sucesso, ele conquistou significado. E talvez seja esse o ponto final da história. James Jani não venceu apenas o algoritmo, venceu a própria lógica superficial das redes. Ele mostrou que o conteúdo pode ser ferramenta de autodescoberta, que a vulnerabilidade pode ser força e que a arte pode existir até dentro de uma plataforma de entretenimento. No fim, a jornada de James é a história de um artista que encontrou na internet não apenas um meio de sustento, mas um espelho. E através desse espelho, milhões de pessoas se viram também. Se existe uma fórmula para o sucesso no YouTube, talvez ela seja simples e brutal ao mesmo tempo: ser real, ser constante e ser corajoso o suficiente para contar verdades que ninguém quer ouvir. James Jani fez isso. E por isso, mesmo que o algoritmo mude, seu impacto permanecerá. E é justamente aí que está o ponto mais profundo da história. James Jani não se tornou grande porque seguiu uma fórmula mágica. Ele se tornou grande porque entendeu que o verdadeiro poder do YouTube e de qualquer forma de comunicação está em conectar-se com as pessoas de forma genuína. Em tempos de pressa, de vídeos curtos e de dopamina instantânea, ele escolheu o caminho oposto, o da profundidade. Em vez de buscar cliques, buscou sentido. Em vez de prometer atalhos, mostrou o caminho árduo. E esse é o tipo de coragem que o público reconhece, mesmo que inconscientemente, porque no fundo todos estamos procurando algo real. Os vídeos de James não apenas entretêm, eles incomodam. Eles nos fazem questionar nossas crenças, nossos hábitos e até nossos valores. Há um tipo de desconforto que ele provoca de forma deliberada, e é isso que o diferencia. Ao assistir, você sente que está sendo confrontado, não por alguém que se acha superior, mas por alguém que também está tentando entender o mundo, assim como você.
Essa empatia, combinada com um domínio técnico quase cinematográfico, transformou seus vídeos em experiências únicas. Cada detalhe, da paleta de cores à cadência da narração, é pensado para criar imersão. James Jani não apenas conta uma história, ele a faz viver diante dos olhos de quem assiste. E talvez por isso tanta gente volte a ver seus vídeos mesmo depois de anos, porque eles envelhecem bem, como um bom filme. Eles resistem ao tempo. Outra característica marcante de James é a ausência de pressa em publicar. Ele pode passar meses sem lançar nada novo, e ainda assim, quando volta, o impacto é imenso. Isso quebra completamente a lógica das redes, que valorizam a constância e a frequência acima de tudo. James prova que qualidade ainda pode vencer quantidade. Ele entende que o silêncio também é parte da criação, que o tempo entre um vídeo e outro é o espaço onde a arte amadurece. E quando finalmente lança algo, é como um evento. Isso cria expectativa, respeito e fidelidade. Sua comunidade entende que quando ele fala, vale a pena ouvir. No fundo, o sucesso de James Jani é o resultado de uma equação simples, mas raramente aplicada. Verdade, mais paciência, mais excelência. Ele não tenta ser o mais rápido, o mais engraçado ou o mais polêmico. Ele tenta ser o mais autêntico. E isso é algo que o público sente. Em uma era em que muitos criadores parecem personagens de si mesmos, James soa humano. E é essa humanidade que faz dele um ponto fora da curva. Talvez por isso seus vídeos tenham um poder quase terapêutico. Eles lembram que, mesmo em meio a tanto ruído digital, ainda há espaço para a calma, para o pensamento e para a introspecção. Que ainda é possível usar a internet para crescer, não apenas em números, mas em consciência. Ao final de cada produção, você sente que algo mudou dentro de você, ainda que de forma sutil. E é isso que torna sua arte tão poderosa. Não é sobre o que ele mostra, mas sobre o que ele desperta. E é exatamente isso que o diferencia de tantos outros. No fim, a trajetória de James Jani é mais do que uma história sobre o YouTube. É uma história sobre propósito, sobre encontrar a própria voz em meio ao barulho, sobre transformar vulnerabilidade em força e sobre como a verdade, mesmo quando sussurrada, pode ser mais poderosa do que qualquer grito. Ele nos lembra que o sucesso real não é medido apenas em números, mas no impacto que deixamos nas pessoas. E talvez esse seja o legado mais importante de todos: inspirar outros a contar suas próprias histórias, a criar com alma, a persistir quando ninguém está olhando. Porque no momento em que você decide fazer algo verdadeiro, o universo conspira para que as pessoas certas encontrem o seu trabalho. James provou isso. E você também pode. Se há algo que a jornada dele nos ensina, é que o algoritmo muda, as tendências passam, mas a autenticidade permanece. Então, se você também acredita que ainda existe espaço para histórias com significado, para vídeos que tocam e transformam, continue por aqui. Este canal é um espaço para quem quer pensar, sentir e enxergar além das aparências. Se essa mensagem te inspirou de alguma forma, deixe seu like. Isso ajuda muito a alcançar mais pessoas e manter viva essa comunidade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários: o que mais te marcou na trajetória de James Jani? Qual parte da história mais te fez refletir? Sua opinião é o que mantém esse projeto vivo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, grandes histórias não são criadas da noite para o dia. Elas são construídas, uma escolha autêntica de cada vez.